Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao consultório de hoje. Estamos de regresso com novos temas relacionados com a nossa saúde e bem-estar. E vamos falar sobre o papel da hipnose clínica no acompanhamento de sobreviventes de cancro digestivo, uma abordagem que procura ajudar a gerir emoções, medos e desafios associados a esta doença. Recebemos o neuropsicólogo e também hipnoterapeuta Dr. Alberto Lopes e Vítor Neves, presidente da Europa Colon, para conhecer um estudo inovador que pretende contribuir para cuidados oncológicos mais humanizados em Portugal. Vamos também descobrir o trabalho inspirador da Operação Nariz Vermelho. Anabela Posidónio e o Dr. Paco mostram-nos como a alegria, o humor e a empatia podem de facto transformar o ambiente hospitalar e fazer a diferença na vida de milhares de crianças e famílias também. Na última parte do consultório falamos de osteoporose com o médico reumatologista o professor Carlos Vaz, uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que pode ser prevenida através do diagnóstico precoce e também da adoção de hábitos de vida saudáveis. Portanto, convido-o a ficar connosco, já sabe que informação, prevenção e o cuidado com a saúde podem começar no programa Consultório. Seja bem-vindo. E cá estamos de regresso com o nosso programa Consultório, juntos a nós até bem perto das 5 da tarde e seja muito bem-vindo. Já sabe que aqui pode dividir connosco a sua opinião, pode falar com os nossos profissionais de saúde e, acima de tudo, esclarecer as suas perguntas, hoje relacionadas então com hipnoterapia, mas também mais à frente abriremos as portas do consultório às suas dúvidas sobre reumatologia. Importante é começar a marcar o nosso número de telefone 22-508-3297, se a sua intenção for participar e esclarecer dúvidas no consultório de hoje. Tem também disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou o nosso WhatsApp 963 143 663. Juntos a nós até bem perto das 5. Vamos começar por falar do papel da hipnose clínica no acompanhamento de sobreviventes de cancro digestivo, uma abordagem que procura ajudar a gerir emoções, medos e também desafios associados a esta doença. São nossos convidados Dr. Alberto Lopes, neuropsicólogo e hipnoterapeuta, a quem muito agradeço por estar no programa. Muito obrigada. Privilégio recebê-lo, Sr. Doutor. Também o engenheiro Vítor Neves, presidente da Europa Colon. É sempre um gosto tê-lo aqui no programa. Igualmente, muito obrigada também por estar connosco. Sr. Engenheiro, o cancro coloretal continua a ser um dos cancros mais frequentes em Portugal. Por que é que é tão importante investir no rastreio? Pois, porque o rastreio e a prevenção são os parentes pobres da saúde em Portugal, continuam a ser. Na saúde digestiva nós temos 18 mil casos novos todos os anos, continuamos a ter, e há duas doenças relativamente ao cancro coloretal, cancro do intestino e o cancro gástrico, que têm um rastreio com uma eficácia enorme e continuam a demorar a ser implementados. Portanto, este conjunto de um alinhamento relativamente às políticas de prevenção e de diagnóstico precoce, porque o rastreio do cancro do intestino até tem a hipótese de retirar a doença, não só o trata, mas retira a doença, porque é feito em idade precoce, só que estão adiadas as decisões relativamente à sua implantação, continuam a haver promessas. Nós fizemos um rastreio à Helicobacter pylori nos Açores para a diminuição do cancro gástrico, está em fase final e vamos mostrar mais uma vez, aliás já o entregamos à Secretária de Estado, para provar que de facto as pessoas em Portugal merecem ter mais saúde e ter mais vida. E está na mão dos decisores em saúde implementá-lo. Até lá, diagnósticos tardios continuam a chegar e pessoas a morrer também com este cancro, não é? Infelizmente, Alexandre, agora com uma componente nova, que é as pessoas que antigamente um dos fatores de risco era a idade, além da obesidade, do álcool, do tabaco e do sedentarismo. Agora há, eu diria, quase 2, 3 vezes por semana chegam entre nós pessoas com 30 anos, 33, e normalmente com estadios avançados, o que complica ainda muito mais quem está perto destas pessoas e aquilo que é possível disponibilizar para eles conseguirem ter qualidade de vida e debelarem a doença que lhes aproxima. Claro que destes 18 mil casos, só 10 mil não conseguem ultrapassar a doença, eu digo só porque os outros 8 já têm
já têm forma de estabilizar a doença. É pena que não se possa alargar mais por falta de rastreio. Sem dúvida. Sr. Doutor, como é que se integra a hipnose clínica numa abordagem complementar aos tratamentos oncológicos convencionais? Claro. Aqui a palavra-chave é complementar. Obviamente que a hipnose não vai substituir o tratamento médico, mas vai complementar, até porque é uma abordagem natural e que trabalha sobretudo o bem-estar e físico e emocional e também o ânimo, a vontade da pessoa continuar a viver a vida. E de certa forma, eu penso que a grande verdade é esta. Quando as pessoas estão em tratamento do cancro, além de ter um diagnóstico um bocadinho que traz em si um estigma, não é? Muitas pessoas têm tendência a ficar ansiosas ou até deprimidas. E quando isso acontece, o sistema imunitário também deprime. A ansiedade, nós sabemos, e o cortisol leva a uma baixa do sistema imunitário, a inflamação sobe, o sistema imunitário desce e a pessoa vive em tensão permanente. E a verdade é esta, muitas pessoas vão para os tratamentos e existe muito a ideia, e tem havido uma evolução muito grande nos tratamentos do cancro, e aqui o engenheiro Vítor Neves mais que ninguém poderá falar disso, mas ainda há aquele estigma de que é um calvário, e utilizo esta palavra entre aspas. O que leva a que as pessoas, de certa forma, quase que já tenham um cutelo, quase uma sentença, quase o estigma de morte anunciado, e não. Muitos cancros têm, de facto, uma prevalência acentuada, como diz o engenheiro, mas também tem avançado a forma de tratamento e as pessoas têm recuperado. É aqui que a hipnose tem tudo a ganhar e nada a perder. Porquê? A hipnose não só ensina o paciente a gerir melhor a ansiedade, o stress, numa doença inóspita como essa, que tem um impacto tão grande familiar, social e pessoal, ensina também a pessoa a estimular o seu sistema imunitário, a fazer escolhas alimentares, de atividade física mais saudáveis, compaginadas com a doença que tem, mas, sobretudo, ajuda a uma melhor adaptação à vida após superar o cancro. Porque a verdade é essa, Oxana, só para concluir. A ideia de que após os tratamentos há um alívio por conseguir sobreviver, frequentemente acontece o contrário. As pessoas, no fim, sentem-se uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação até de desamparo e... Porquê? Porque deixa de ter o acompanhamento clínico regular e tem uma grande dificuldade de voltar à normalidade. A hipnose pode ajudar nessa transição, regula a adaptação emocional, a confiança e melhora a qualidade de vida. Portanto, sendo uma técnica natural, eu acho que essa complementaridade, mais que nunca, pede-se e precisa-se. É essa a minha opinião. E é louvável e meritório a iniciativa de uma instituição representada aqui pelo engenheiro Vítor Neves, perceber isso e disponibilizar isso de forma gratuita aos seus sócios, acompanhantes, claro, cuidadores, família, não é? Porque a família, com certeza, também vai beneficiar deste tratamento aos sobreviventes. Como é que nasceu a ideia deste estudo, Sr. Doutor? Que robustez, que evidência científica existe, de facto, há resultados aqui muito promissores? Pois, é muito simples. E se Alexandre me deixasse, eu li aqui 3 linhas de algo que foi escrito pelo professor João Lobo Antunes, que já nos deixou há 10 anos, e diz assim: não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apaga a sua face humana e ignora a individualidade única de cada pessoa que sofre, pois, embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão. Todos nós sabemos que a idade média de vida está a aumentar. As senhoras agora até já ultrapassaram os homens e, portanto, cada vez vamos ter pessoas mais idosas, pessoas que vão ter capacitações para ficarem com mais doença, com mais morbilidade. E o nosso sistema de saúde também não está preparado para fazer isso. E, como disse o Dr. Alberto Lopes, e muito bem, isto não são terapias de substituição, são terapias complementares para se ocuparem de áreas que não têm, eu digo, não têm, entre aspas, a ver com a própria doença, mas têm a ver com o ser humano a quem a doença tocou. O próprio paciente
os familiares e até os cuidadores informais. E, portanto, a nossa experiência, e para responder àquilo que a Alexandra disse, vem já de alguma prática, porque já fizemos uns ensaios e umas experiências no passado e vimos os resultados. Nós reparamos que as pessoas e que a hipnose clínica consegue atribuir ferramentas às pessoas que lhes dá autonomia, a partir de uma determinada fase, sem necessidade de acompanhamento, que elas próprias podem controlar as suas emoções. E todos nós sabemos que as emoções é aquilo que nos rege durante todo o dia, a nossa mente é aquilo que rege todos os nossos procedimentos e temos visto que, na prática, isso tinha resultados. Ter a oportunidade de aceder a um estudo científico, melhor ainda, porque mesmo a hipnose já tendo documentos científicos que validam que é uma ferramenta espetacular para poder acompanhar pessoas com doenças avançadas, vamos ter mais uma oportunidade de testar e analisar os resultados ao fim de 8 meses deste estudo. Sem dúvida, é maravilhoso. E como é que funciona, Sr. Doutor, a hipnose? Já aqui falamos tantas vezes sobre isto no programa. É verdade. E como é que funciona a hipnose para estas pessoas sobreviventes de cancro? É verdade. Antes de mais, só para reforçar o que o engenheiro Vítor Neves acabou de dizer, existe já, de facto, muitas robustez nos estudos e até meta-análises que demonstram a eficácia da hipnose em contexto oncológico. Mais uma vez, nomeadamente na questão de stress, ansiedade, na questão da fadiga, no controle da dor e também no sofrimento emocional. Acho que isso é um ponto fundamental e ninguém duvida disso. E inúmeras instituições de relevo recomendam já a hipnose como uma ferramenta muito, muito interessante que pode ser complementar aos tratamentos convencionais ou alopáticos, como queiramos chamar. Agora, há sempre alguns mitos associados à hipnose e eu compreendo. Há sempre até alguns tabus relativamente à hipnose. E o protocolo que foi estudado, concebido de acordo, inclusive, como diz o engenheiro, já acompanhando doentes individualmente, e eu tenho um protocolo que chama-se Hipnogênese, a psicoimunologia da hipnose, desse protocolo surgiu um protocolo que vai ser agora estudado e vai ser estudado e pensamos ter um N até bastante robusto durante quase 10 meses e pensamos publicá-lo no próximo ano. E a hipnose é usada em contexto clínico de gabinete, onde literalmente a pessoa vai ser preparada para entrar num estado de paz profundo, um estado... Eu gosto de dizer que a hipnose não é magia, mas muitas vezes é uma espécie de sonho onírico, sonho lúcido. Nós conseguimos substituir a ideia, muitas vezes, da pessoa estar num ambiente formal, de um hospital, às vezes até com alguma frieza, devido ao excesso de trabalho de alguns profissionais de saúde, para um ambiente acolhedor, onde a pessoa é reconhecida na sua dor, onde a pessoa é acolhida nos seus desconfortos, no seu sofrimento emocional. E como a hipnose permite representar simbolicamente as nossas problemáticas, e eu costumo dizer, e perdoe-me lá em casa, que a maioria dos nossos problemas são imaginários. Logo, só temos que arranjar respostas imaginárias. E quando digo que são imaginários, não digam que não fazem sofrer. Claro que fazem sofrer. Mas o que eu quero dizer é que nós não... É difícil medir o medo de uma pessoa, é difícil medir a tristeza de uma pessoa, mas ela sente a tristeza com impacto. Contudo, ninguém está doente porque quer, está doente porque há uma série de circunstâncias emocionais, físicas, ambientais que a levaram a isso. E a hipnose pode, de facto, ajudar a libertar essas dores emocionais, gera melhor a dor e dá aquilo que eu considero que é extraordinário numa técnica, que é... Um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela é ensinada ao nosso consulente para entrar em estados biológicos naturais de transe ao longo do dia, não é? A hipnose no momento da ansiedade, por exemplo, no momento de stress. Absolutamente de acordo. A pessoa sai do consultório e a hipnose tem um efeito residual que lhe traz alguma paz, alguma confiança, alguma segurança. Nós podemos utilizar mecanismos de condicionamento que nada mais, nada menos que são, e estamos aqui inspirados um bocadinho no trabalho de Ivan Pavlov, que faz com que a pessoa, quando está em estados de tensão, quando vai a um tratamento, por exemplo, quimio ou radioterapêutico, possa evocar este estado do consultório de paz, de harmonia, e os estudos demonstram, mais uma vez, já houve estudos de caso, que a tensão estabiliza, a inflamação cai e a imunidade sobe. Ora, é isso que um doente oncológico precisa, não é? Precisa exatamente estabilizar a sua parte emocional, baixar a inflamação e subir a imunidade. A
A hipnose faz isso de forma natural, de forma autêntica, sem efeitos colaterais, porque a hipnose é uma técnica natural. Portanto, tudo para dizer o quê? Acho que essa complementaridade, essa parte emocional que a hipnose pode ajudar e, sobretudo, a capacidade que a hipnose tem até de evocar respostas químicas, como o aumento da serotonina, da dopamina e, por exemplo, do GABA, que traz paz interior, traz harmonia e, sobretudo, traz confiança e esperança à pessoa. É a última coisa que um doente oncológico deve perder, não é? É a confiança. Se a hipnose devolve isso, ensina o corpo a reagir à doença, acho que, mais que nunca, essa ferramenta deve estar em complementaridade com os tratamentos normais. Como o Sr. Doutor disse, são momentos muito vulneráveis, não é? Muitas vezes outras questões também se levantam, até questões financeiras. Muitas vezes as famílias e os doentes ultrapassam muitas dificuldades financeiras e o importante é que cuidem da sua saúde e nem sempre a resposta é positiva. De facto, de que é que os doentes mais se queixam nesta altura, Sr. Engenheiro? Alexandre, lembra-se de uma das vezes que estivemos aqui, estávamos no auge daquela decisão brilhante de reprovarem abaixo a 100% para os doentes oncológicos, que foi um ato brilhante. Claro. Só possível de quem não sabe o que é uma doença oncológica, não entende o que é que vai na família que tem perto uma pessoa com uma doença oncológica, mesmo tratável, mesmo com cura, mesmo com tratamento. Eu acho que nenhum português conseguiu compreender essa decisão, não é? Falamos aqui sobre isso, nenhum português conseguiu compreender. Eu quero entender quem assinou devia estar a perceber, então estão no sítio errado todos, não é? E se calhar o problema é mesmo esse. Agora, de facto é um conjunto de problemas e falou muito na parte financeira, porque isto é um problema que toca uma pessoa do clã familiar, mas por arrasto, por osmose, vai tocar todas as outras e vai alterar a vida. Aliás, uma pessoa que tem uma notícia de uma doença oncológica fica normalmente expectante e a ver quadros negros durante muitos meses. E é aí também que as terapias complementares conseguem ser úteis e conseguem abrir este horizonte às pessoas e conseguem dar-lhes até a resposta à terapêutica farmacológica, está escrito em dados científicos, depende do estado de espírito e do ânimo da pessoa. Está provado. Quanto mais positivo ele entender que aquilo vai resolver o problema, mais o seu organismo vai responder positivamente. E eu não resisto a dizer-lhes que cerca de um ano tive uma intervenção cirúrgica ao coração pela segunda vez. E é feita sem anestesia geral. E eu vi-me naquela situação e disse, e agora como é que isto vai ser? E então apelei àquilo que eu vou sabendo e vou ouvindo à minha volta e apliquei. E é mais uma das formas que eu tenho de dizer, eu já fiz e resultou. Não vai resultar para todas as pessoas, mas eu consegui sair daquele local e diminuir muito a atitude de surpresa, de dor, de incómodo, que foram 4 horas que eu fiz. Se isto foi bom para mim, eu tenho a obrigação de partilhar isto. E é exatamente isto que a Europa College está a fazer neste momento, o seu plano estratégico para este ano, independente de tudo aquilo que faz em termos internacionais, com projetos europeus, é dotar de todos os meios que as pessoas possam ter para melhorar a qualidade de vida. Nós fizemos protocolos com a Associação de Hipnose, fizemos protocolos com a Associação Portuguesa de Reiki, com ginásios de educação física, e a Alexandra perceberá a vantagem que é, com ortopedias, farmácias, zonas de bem-estar, o que quer dizer que as pessoas têm que ter vantagens e não queremos nada para nós. Tudo aquilo que a Europa College faz é completamente gratuito, mas estamos imbuídos no espírito de tentar complementar naquilo que podemos o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, uma pessoa pode pedir ajuda à Europa College para começar a ter consultas e fazer hipnose. Aliás, há de estar a passar, que eu não estou a ver daqui... Estamos a ver umas fotografias, sim, mas não sei, mas há de passar um link e um número de telefone e as pessoas podem ligar e podem se inscrever na Europa College, não tem nada a ver com isto tudo, tem a ver com disponibilidade de hipnoterapia e destas especialidades que eu falei e estão protocolos assinados com estas entidades, por exemplo, nas farmácias, com descontos suplementares, aquilo que possa facilitar a vida às pessoas para além da doença. E isso é muito importante para todos nós e, portanto, é esse o plano estratégico que a Europa College tem para 2026, já que faz 20 anos, em vez de fazermos grandes festas e grandes eventos, é tentar dotar cada vez mais benefícios, ferramentas para que elas possam dobrar, porque uma doença oncológica é terrível. É devastador. Por mais simples que seja, há muitas, o professor Sobrinho Simões, se estivesse aqui, diria que mais de 50% das pessoas sobrevivem às doenças oncológicas. É verdade, e ainda bem.
Esta semana houve artigos espetaculares sobre uma injeção que pode reduzir para 50%. Hoje saiu uma de pâncreas com um êxito que em Chicago os assistentes choraram de emoção. Esse é o bom caminho, mas vai demorar agora a que esses medicamentos estejam disponíveis. Convém que eles estejam disponíveis o mais rápido possível e não que tenham aqueles entraves que nós também conhecemos e que ajudamos a desbloquear, os entraves financeiros de cada país, mas é este o objetivo, é dotarmos as pessoas de ferramentas e de utensílios para... E nestas áreas do apoio emocional, do apoio psicológico, do apoio espiritual até, são fundamentais para as pessoas conseguirem ganhar equilíbrio, amor pela vida e gosto por viver. Sem dúvida. E nunca perder a esperança, como dizia o Dr. Alberto, não é? Claro que o foco aqui é aquilo que a ciência consegue dar para tratar a doença, mas saber que estamos a tratar de pessoas, não é? Estamos a tratar de pessoas e do seu estado emocional, físico, psíquico e espiritual até. É isso que a hipnose faz, não é, Sr. Dr.? Eu gostei muito da explicação do engenheiro Vítor Neves e louvo inclusive a iniciativa do protocolo que estabelecemos entre a Europa Colon e a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, e passo já a mensagem lá para casa. Podem efetivamente recorrer a profissionais da associação a preços mais simbólicos e, obviamente, o estudo não tem, é feito de forma gratuita e as pessoas têm um protocolo completo de 8 sessões onde podem desfrutar, ajudar, crescer com o uso da hipnose. Mas eu gostei muito da palavra espiritualidade e o espírito, e estou a citar o engenheiro, imbuído que nós estamos de fazer essas pontes transversais entre a complementaridade de uma abordagem natural, como a hipnoterapia, que trata essencialmente a parte emocional, e, obviamente, os inovadores tratamentos médicos que demoram tempo a chegar, até porque têm custos muito grandes para os sistemas nacionais de saúde. Mas eu acredito, sobretudo, que no caso da hipnose, que aplicada em contexto oncológico, que um dos fatores que mais pesa alguém que até superou o cancro, por mais inóspito que seja exatamente o medo da recorrência, por exemplo. A sensação até de desesperança de que, eu venci esta guerra, e se vier novamente uma recidiva, como é que eu lido com isso? A hipnose aqui, de facto, tem uma palavra a dizer muito grande. Primeiro, porque ajuda nessa transição da pessoa para voltar a uma vida normal, se assim podemos dizer. Segundo, reforça, obviamente, o lado emocional, o bem-estar e dá qualidade de vida à pessoa. E dá também ferramentas para a pessoa entender que, apesar de ter sido vítima de uma doença inóspita, por vezes, e a maioria dos doentes, acho que o engenheiro Vítor vai reforçar o que acabei de dizer, que passam por uma doença dessas, elas também fazem uma reflexão sobre a vida e sobre o que é mais importante, não é? Aqui entre nós, às vezes dizemos que não temos tempo, mas o tempo é tudo que temos. E o tempo passa, e passa rápido. Então, quando uma pessoa está perante uma doença desse tipo, como um cancro, em que cerca de 50% consegue sobreviver, ainda bem, e os outros 50% ficam pelo caminho. E quando nós olhamos para os outros 50% que não conseguem sobreviver ao cancro, começamos a repensar a nossa vida e as nossas prioridades. E quando falamos num acompanhamento emocional, ou bem-estar físico, emocional, psicológico, não podemos deixar de falar da chamada terapia da aceitação e até a terapia da dignidade. São abordagens novas da psicologia, aceites efetivamente no modelo psicológico, que vêm exatamente acompanhar estes doentes que eventualmente também se querem sentir dignos, não é? Também querem perceber que a vida vale a pena e que a vida deles contam, e não é apenas um número. E alinhar-se mais ou menos com o nosso propósito, perceber qual é o meu papel aqui e, sobretudo, ter a escolha ter a capacidade de fazer escolhas diferentes em termos alimentares, em termos de atividade física, em termos de tempo precioso com os nossos, é algo que, quando nós temos uma ferramenta que nos traz harmonia emocional, quando nos traz alguma paz interior, permite-nos viver com maior dignidade. Voltamos ao mesmo, a terapia da dignidade está contemplado também no protocolo que vamos aplicar, que é, apesar de tudo que eu passei, eu sou digno de amor, eu sou digno de ser feliz, eu sou digno de ter qualidade de vida a partir daqui.
chamemos-lhe espiritualidade, chamemos-lhe bem-estar, chamemos-lhe o que quiser, mas isso é puramente humano. E esse espírito humano está muito presente em instituições como a Europa College e já agora na Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise. Sem dúvida alguma. Enquanto representante dos doentes, Sr. Engenheiro, este tipo de investigação poderá contribuir aqui para uma visão mais integrada dos cuidados oncológicos em Portugal? Não tenho dúvida que sim, porque precisamos de alargar e de confirmar aquilo que estamos a dizer e que o Dr. Alberto Lopes referiu. Mas também é importante o nosso papel de responsabilidade social individual. Eu, se não souber que tenho que fazer rastreio aos 45 anos, tenho uma desculpa e digo que ninguém me avisou. Mas há ainda muitas pessoas que sabem que têm que fazer rastreio ao cancro do intestino aos 45 anos e ao cancro gástrico e não procuram porque ninguém lhes perguntou, ninguém lhes disponibilizou e eles, numa atitude, como diz, ficam à espera que haja algum milagre. Nós, individualmente, também temos que ter uma atitude de responsabilidade social positiva e temos que ir procurar. E se não tiverem êxito nessa procura, a Europa College está cá, tem os telefones disponíveis e nós vamos intervir nesses processos. E isso é muito importante, é que as pessoas intervenham no seu próprio processo de saúde, já que ele não está completo, e que consigam fazer as atitudes de prevenção possíveis e decisivas. E também era preciso, cada vez mais, que mesmo durante os tratamentos, os pacientes e os familiares, no caso deles não quererem, participem no processo de decisão terapêutica. Está estabilizado, faz parte das normas internacionais, que os pacientes devem participar nas várias escolhas e eles próprios têm o direito, porque não há ninguém que conheça melhor a vida do que eles e, portanto, têm o direito de escolher aquilo que querem, porque há vários tratamentos para a mesma doença e muitas vezes não se pergunta o que é que ele prefere. E, portanto, é esse o caminho que as pessoas também devem ter, é fazer perguntas ao médico, desde o centro de saúde até aos hospitais centrais, e não saírem de lá sem as respostas que acham convenientes. Aliás, relativamente com isso, e presumo que seja uma das mensagens finais, sim, o rastreio do cancro coloretal a mais de 45 anos, todas as pessoas devem fazer, desde que tenham critérios de inclusão. Quem precisar de aceder aos protocolos pode telefonar diretamente para a Europa College. E queria-vos deixar só mais duas dicas, se a Alexandra me permitir. São 2 livros. Um deles é O Médico que Fala de Alma, que é o Dr. José A. Santos, e que dá um exemplo espetacular de como é que um médico de um centro de saúde de Lavra, aqui de Vila do Conde, ensina as pessoas a colherem o máximo que puder dele. E este é um dos meus livros de cabeceira que não me canso de reler e de sublinhar. E outro que não sei se já conhece também, mas que se chama A Terapia do Encantamento e que é de alguém muito nosso conhecido e que são 2 livros que as pessoas devem, não são muito caros, e que as pessoas devem utilizar as próprias ferramentas para conseguir ultrapassar este conjunto de metáforas que está aqui neste livro do Dr. Alberto Lopes é de um bem precioso que todos nós precisamos de reler, passar, voltar a ler, e são 2 livros que eu não queria deixar de pôr aqui como leitura, porque isto é uma leitura curativa. Aquilo que está lá dentro não são novelas, não são historietas de amor, são ferramentas para aquilo que nós precisamos de utilizar todos os dias. Mas uma boa história de amor também pode ser curativa, não sim, pode? Sim. Pode e recomendo. Pode. Claro. Estamos nesta eu já fase. uso uma há 40 anos e é fantástico. Não é? Fantástico. Tenho certeza. Temos um novo capítulo, não é? Exatamente. É verdade. O amor faz parte, não é? Está sempre presente em todas as fases da nossa vida. O nosso aclamado Camilo, o amor é a luz que não deixa escurecer a vida, não é? Portanto, então faz parte, sem dúvida. Sem dúvida. Estava eu só a questionar para terminar. Estamos aqui mesmo já num ponto de viragem, Sr. Doutor, das pessoas acolherem e perceberem as vantagens da hipnose como ferramenta para a sua saúde e bem-estar. Eu acredito que sim. Eu sou presidente da principal associação do setor. Mais uma vez, a APHCH existe para representar não só os aficionados da hipnose, mas os profissionais que trabalham de forma ética, profissional e séria. Tem um código deontológico do qual os nossos profissionais orientam, mas para concluir, e esse ponto de viragem deve-se muito a senhores como o engenheiro Vítor Neves, presidente de uma associação idónea, responsável, que tem feito trabalho meritório e que merece
efetivamente todo o nosso apoio e, evidentemente, a pessoas apaixonadas por uma técnica que é tão antiga como a humanidade. Eu faço a minha parte, eu sou um semeador de ideias, as metáforas ali também, e obrigado pelo elogio, caro engenheiro, obrigado. Foi uma surpresa, não me tinha dito nada, portanto apanhou-me mesmo surpresa. Ainda melhor. Mas, efetivamente, termino só com isto, porque sei que vai terminar. Toda a dor é suportável, ou toda a doença é suportável, se sobre ela conseguimos contar uma história positiva. Então vamos tornar o cancro digestivo uma história positiva. Nós vamos contribuir para isso, penso eu, não é? Claro que sim. E muitos parabéns por este trabalho, muitos parabéns por estarem aqui também no consultório a falar um bocadinho deste estudo. Tem piada, deixe-me só acrescentar uma coisa, só um ponto. Claro que sim. O professor Chachinov, que esteve cá há um mês a receber a honoris causa pela Universidade do Porto, eu fiz uma pós-graduação com ele há 20 anos. Há 20 anos que ele trata da terapia pela dignidade. Que é um documento espetacular. Lindo, só trata de acompanhamento de doentes em cuidados paliativos, é especialista nisso e consegue transmitir a terceiros. Como é que nós podemos beneficiar quem está em cuidados paliativos? E todos nós sabemos o que isso é. E, portanto, é um mestre na área do acolhimento e da terapia pela dignidade. Porque dignidade, estejamos doentes ou não, é o último bem que podemos perder. Sem dúvida. Corroboro absolutamente. Até os cuidados paliativos precisam de dignidade também no nosso país, não é? E continuados, e Sem paliativos, desta e os semana tempos falamos sobre isso também. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença. Eu agradeço imenso esta contribuição, esta altura também em que vamos ouvir agora as questões dos nossos telespectadores. Portanto, junte-se a nós também para aqui partilhar a sua pergunta. Juntar-se a esta conversa, pode dividir connosco a sua opinião, um bocadinho da sua história. O Dr. Alberto Lopes, neuropsicólogo e hipnoterapeuta, continua connosco. Também o engenheiro Vítor Neves, presidente da Europa Colon. E para participar, já depois do intervalo, já sabe que é muito simples. Tem disponível o nosso número de telefone 22-508-3297. Também pode fazê-lo através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou do nosso WhatsApp 963-143-663. Basta uma SMS para partilhar connosco a sua pergunta, o seu caso, a sua história, o seu testemunho também e a sua opinião. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e regressamos daqui a alguns minutinhos. Até já.